Os Estados Unidos são uma superpotência. Sua influência se estende por todo o globo. Do poderio militar à influência econômica, suas decisões reverberam. As eleições americanas têm consequências muito além de suas fronteiras. Elas moldam o cenário global. Por décadas, os Estados Unidos têm sido considerado a polícia do mundo. Intervém em conflitos, fornece ajuda e apoio, defende a democracia e os direitos humanos. Mas seu papel tem sido questionado. Alguns criticam suas intervenções, outros seus problemas internos. O dólar americano é a moeda de reserva mundial. Seu mercado de ações é acompanhado de perto. As políticas econômicas americanas impactam o comércio global. Uma recessão nos Estados Unidos pode desencadear uma crise global. O mundo está economicamente interligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um player complexo no cenário mundial. Suas ações são frequentemente examinadas. Seus motivos são debatidos, mas sua influência é inegável. O mundo prende a respiração durante as eleições americanas. Os riscos são altos, o futuro incerto. A arte do acordo, comércio, tarifas e a economia global. Guerras comerciais, protecionismo, acordos de livre comércio. Esses termos dominam o cenário econômico. Os Estados Unidos desempenham um papel fundamental na formação do comércio global. Suas políticas impactam empresas e consumidores em todo o mundo. Um exemplo é a guerra comercial com a China. As tarifas impostas por ambos os países interromperam as cadeias de suprimentos. Elas aumentaram os custos para empresas e consumidores. Essa guerra comercial destacou a interconexão da economia global. Os Estados Unidos também renegociaram acordos comerciais, como o NAFTA. Esses acordos impactam os fluxos comerciais e o investimento. Eles podem criar vencedores e perdedores em diferentes países. A abordagem dos Estados Unidos em relação ao comércio é crucial para a economia global. O status do dólar americano como moeda de reserva mundial adiciona outra camada de complexidade. Seu valor oscila com base nas políticas econômicas dos Estados Unidos e em eventos globais. Essas flutuações impactam o custo de bens e serviços globalmente. O botão nuclear. Eleições americanas e a ameaça de guerra. Os Estados Unidos possuem o exército mais poderoso do mundo. Têm um vasto arsenal nuclear. Seus engajamentos militares e políticas de defesa têm implicações globais. As eleições americanas podem impactar diretamente a segurança global. As tensões com países com armas nucleares, como Rússia e China, são uma preocupação constante. A abordagem do presidente dos Estados Unidos em relação à diplomacia e à dissuasão militar é crítica. Um erro de cálculo ou falha de comunicação pode ter consequências catastróficas. Os Estados Unidos também estão envolvidos em conflitos em andamento ao redor do mundo. Esses engajamentos exigem recursos e mão de obra significativos. Uma mudança na liderança dos Estados Unidos pode levar a mudanças na estratégia militar e no envio de tropas. A guerra cibernética é outra ameaça crescente. Os Estados Unidos são alvo de ataques cibernéticos de agentes estatais e não estatais. Esses ataques podem interromper infraestruturas críticas e semear a discórdia. A resposta dos Estados Unidos às ameaças cibernéticas é crucial para a segurança global. Amigos e inimigos. Relações diplomáticas em um tabuleiro de xadrez global. Os Estados Unidos têm uma rede complexa de alianças e parcerias. Também enfrenta adversários no cenário mundial. As eleições americanas podem fortalecer ou prejudicar esses relacionamentos. Elas podem remodelar o cenário geopolítico. A OTAN é a pedra angular da política externa dos Estados Unidos. É uma aliança militar com países da Europa e da América do Norte. Tensões surgiram dentro da OTAN nos últimos anos. O compromisso dos Estados Unidos com a OTAN
é observado de perto por aliados e adversários. A relação dos Estados Unidos com a China é complexa. É uma mistura de cooperação econômica e competição estratégica. Os Estados Unidos veem a China como uma potência em ascensão e uma ameaça potencial. Gerenciar esse relacionamento é um desafio fundamental para a política externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm relações de longa data no Oriente Médio. É um player fundamental no conflito israelo-palestino. Também tem interesses estratégicos na região, incluindo petróleo e combate ao terrorismo. As ações dos Estados Unidos no Oriente Médio têm ramificações globais significativas. Seção 5. O pivô para a Ásia, China, Estados Unidos e o equilíbrio de poder. A região da Ásia-Pacífico é de crescente importância para os Estados Unidos. A ascensão da China como potência global é um fator fundamental. Os Estados Unidos têm voltado sua política externa para a Ásia. Essa guinada tem implicações para a segurança global e o equilíbrio de poder. O Mar da China Meridional é um importante ponto de discórdia. A China reivindica soberania sobre a maior parte do mar. Essa reivindicação é contestada por vários países do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos realizam operações de liberdade de navegação na região. Isso afirma seu direito de navegar em águas internacionais. Os Estados Unidos também fortaleceram alianças com países da região. Japão, Coreia do Sul e Austrália são aliados importantes. Essas alianças são vistas como uma forma de conter a crescente influência da China. Os Estados Unidos e a China também estão engajados em uma competição tecnológica. Ambos os países estão investindo pesadamente em inteligência artificial, computação quântica e tecnologia 5G. Essa competição tem implicações para o domínio econômico e militar. Seção 6. O urso na sala, navegando nas relações com a Rússia. A relação Estados Unidos-Rússia é repleta de tensão e desconfiança. Isso remonta à Guerra Fria. Eventos recentes, como a anexação da Crimeia pela Rússia e a interferência nas eleições americanas, exacerbaram as tensões. Os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia. Também forneceram apoio militar à Ucrânia. Essas ações visam deter a agressão russa. No entanto, elas também prejudicaram ainda mais as relações. O controle de armas é uma grande preocupação no relacionamento Estados Unidos-Rússia. Ambos os países possuem vastos arsenais nucleares. O colapso do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, em 2019, foi um revés para os esforços de controle de armas. A segurança cibernética é outra área de tensão. A Rússia foi acusada de conduzir ataques cibernéticos contra os Estados Unidos. Esses ataques têm como alvo agências governamentais, empresas e infraestrutura crítica. Os Estados Unidos responderam com sanções e acusações. Seção 7. O labirinto do Oriente Médio, planos de paz e conflitos perpétuos. O Oriente Médio continua sendo uma região volátil. Os Estados Unidos estão envolvidos na região há muito tempo. Eles têm procurado promover a paz e a estabilidade. No entanto, seus esforços geralmente têm sido recebidos com resultados mistos. O conflito israelo-palestino é um dos conflitos mais intratáveis do mundo. Os Estados Unidos tradicionalmente desempenharam o papel de mediador. No entanto, a decisão do governo Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e as colinas de Golã como território israelense irritou os palestinos e gerou críticas internacionais. A Guerra Civil Síria criou uma catástrofe humanitária. Milhões foram deslocados. Os Estados Unidos forneceram ajuda humanitária e apoiaram grupos rebeldes que lutam contra o governo sírio. No entanto, foi criticado por seu envolvimento limitado. A guerra no Iêmen é outra crise humanitária.
os Estados Unidos forneceram apoio logístico e de inteligência à coalizão liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os rebeldes Houthis. No entanto, foi criticado por seu papel no conflito, que causou inúmeras vítimas civis. Seção 8. O relógio climático está correndo. Política ambiental com consequências globais. A mudança climática é um desafio global. Requer cooperação internacional. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Suas políticas sobre mudança climática têm implicações globais significativas. O Acordo de Paris é um acordo internacional histórico que visa combater a mudança climática. O governo Trump retirou os Estados Unidos do acordo. Essa medida foi amplamente condenada pela comunidade internacional. O governo Biden voltou a aderir ao acordo. Internamente, os Estados Unidos tomaram medidas para enfrentar a mudança climática. Isso inclui investir em energia renovável e implementar padrões de eficiência de combustível. No entanto, ainda há um debate significativo nos Estados Unidos sobre a melhor forma de lidar com a mudança climática. Os Estados Unidos desempenham um papel crucial nas negociações climáticas internacionais. Seu nível de compromisso com a redução de emissões e o fornecimento de apoio financeiro aos países em desenvolvimento é fundamental para o sucesso dos esforços globais para combater a mudança climática. Seção 9. O mundo está observando. Ansiedades globais e eleições americanas. As eleições americanas são acompanhadas de perto em todo o mundo. Isso não acontece apenas por causa do poder global dos Estados Unidos. É também por causa do impacto que essas eleições podem ter na vida das pessoas muito além das fronteiras americanas. Muitas pessoas ao redor do mundo veem os Estados Unidos como um farol de democracia e liberdade. Eles assistem às eleições americanas com uma mistura de esperança e ansiedade. Eles esperam por um presidente dos Estados Unidos que defenda os valores democráticos e promova a cooperação global. No entanto, eles também se preocupam com o potencial para um presidente dos Estados Unidos que seja isolacionista, protecionista ou hostil às instituições internacionais. Essas ansiedades têm aumentado nos últimos anos com a ascensão do populismo e do nacionalismo nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. A natureza globalizada do mundo hoje significa que o que acontece nos Estados Unidos não fica nos Estados Unidos. Do comércio à mudança climática e à segurança, as políticas dos Estados Unidos têm um efeito cascata em todo o globo. É por isso que o mundo assiste às eleições americanas com tanto interesse. Seção 10. O futuro incerto. Navegando em um mundo interconectado. O mundo hoje enfrenta uma infinidade de desafios. Eles variam da mudança climática a pandemias e proliferação nuclear. Esses desafios exigem cooperação global e liderança. Os Estados Unidos têm desempenhado historicamente um papel de liderança no enfrentamento de desafios globais. No entanto, sua capacidade de fazê-lo de forma eficaz foi questionada nos últimos anos.